E é interessante que a cruz, com o passar do tempo, ela deixou de ser aquele objeto horripilante, aquele objeto que era símbolo da pior espécie de morte que era aplicado aos criminosos na antiguidade, e ela passa a ganhar um certo glamour. Muitas pessoas hoje ostentam uma cruz, seja em forma de pingente, né, de brinco, colocado no colar. Alguns tempos até colocam uma cruz, mas é estranho pensar que o objeto que foi usado para torturar, para fazer sofrer o nosso Senhor, ele tenha se tornado de um objeto de maldição a um objeto quase de adoração. Eu não sou contra usar a cruz, mas eu sou contra glamourizar o objeto. Na verdade, irmãos, a cruz, ela revela a malignidade do homem. A cruz revela o que o homem é capaz de fazer. Nós não precisamos ir muito longe. Hoje, se nós pegarmos o noticiário, seja no nosso smartphone, seja no computador, seja na televisão, seja nos jornais impressos, que estão ficando cada vez mais raros, ou conversando com as pessoas, nós percebemos o que as pessoas são capazes de fazer. São capazes de matar para tomar R$10, R$5 da outra. São capazes de matar porque a outra não tinha o dinheiro para dar para elas, que elas julgavam ter o direito de pegar. As pessoas são capazes de difamar a outra simplesmente para roubar-lhe um lugar, ou então para fazê-la sofrer. As pessoas são capazes de fazer os piores tipos de maldade umas com as outras. E o pior é que faz com o outro e não deseja receber a mesma coisa. Porque afinal de contas eu não mereço, mas eu pergunto, se eu não mereço, o outro merece? Se não pode fazer comigo porque dói em mim, será que fazer com o outro não dói nele? O que o apóstolo está dizendo? Olha, Jesus não colocou o outro na cruz, Jesus se colocou na cruz, Jesus se entregou na cruz por amor a nós. Ele não foi lá, ele tinha poder para não ir à cruz, ele podia pegar qualquer um de nós e colocar na cruz, mas ele se colocou na cruz, sendo o Filho do Deus Altíssimo, sendo o Cristo, o Messias. Ele vai à cruz por amor a nós, por amor a nós. A malignidade humana, ela contrasta com o amor de Deus. As pessoas que vão ser beneficiadas pela cruz de Cristo, ou por Cristo na cruz, são as pessoas que levam a cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Ele diz, pode ser que por um amigo, alguém ser amigo vai morrer, mas ele morreu quando nós ainda estávamos longe, nós éramos inimigos, estávamos afastados do Senhor. A cruz revela que o homem é mau, mas que o amor de Deus é infinitamente superior, maior do que o homem é capaz de ser mau. Assim sendo, a cruz revela pela eternidade adentro a terrível verdade que, debaixo de uma bonita fachada do ser humano, muitas vezes está algo terrível. A gente não sabe o que o outro está pensando. Algumas pessoas às vezes vêm para mim e dizem assim: pastor, mas eu não acredito. Como que a pessoa faz coisas tão terríveis e ainda vai depois, diz que converteu e fica lá na igreja e passa
passa a viver como se não tivesse acontecido aquilo na vida dela. E eu digo assim, isso é graça. E a pessoa diz assim, mas não há justiça nisso. Eu digo, porque o próprio Deus pagou a dívida daquela pessoa. E aí eu pergunto, muitas vezes para a pessoa, quantos crimes são responsáveis ou são necessários para tornar uma pessoa criminosa? Um único crime. Um único crime. É suficiente para a pessoa ser criminosa, independente da gravidade. Se está lá no Código Penal ou em alguma lei dizendo é crime e você praticou, você é criminoso. Você pode não ser condenado, pode nunca ser julgado por aquilo, mas você é criminoso. Então, quantos pecados são necessários para tornar uma pessoa pecadora? Um. E quantos nós cometemos? E quantos nós praticamos? Então, não achar que o outro, porque cometeu coisas terríveis, não pode ser perdoado, é dizer, eu não posso ser perdoado. Eu não posso ser perdoado porque eu também já pequei contra Deus. A graça de Deus não é para que nós a entendamos de forma assim, que coisa, né? Eu compreendo, de fato faz todo sentido. Faz todo sentido quando nós entendemos da ótica de Deus, não da ótica humana. Da ótica humana não faz muito sentido. E Jesus propõe uma parábola que faz as pessoas pensarem. Jesus disse que um homem saiu para regimentar trabalhadores, e ele sai de manhã, ele pega trabalhadores e ele diz para eles, vou te pagar X. E ele sai mais tarde, e quase no final do expediente ele sai e ainda tinha uns homens lá na praça, e ele diz, mas vocês não trabalharam? Eles disseram, ninguém nos contratou. Eles vão lá para a minha vinha, trabalhem lá e eu vou pagar a vocês. E o preço combinado era o mesmo, que pegaram logo de manhã, como se pegaram no final do dia. E então aqueles que pegaram de manhã, que estavam trabalhando lá desde cedo, disseram assim, ele começou a pagar, e ele começou a pagar pelos últimos. Foi lá e deu o dinheiro. Deu dinheiro. Então eles pegaram e acharam, eu vou ganhar muito mais, eu trabalhei muito mais. E ao receberam todos a mesma quantidade. E aqueles que se acharam injustiçados, disseram assim, mas nós trabalhamos o dia todo, e o Senhor só nos pagou 1 denário. Esses trabalharam 1 hora, e o Senhor pagou o mesmo denário a eles. Ele disse, não foi o que eu prometi. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero, eu paguei o combinado. A graça de Deus Deus nos dá o combinado. Deus nos dá o combinado. O ladrão lá na cruz, que olhou para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, recebe a mesma recompensa de alguém que viveu 80, 100 anos dentro da igreja trabalhando com o Senhor. Há injustiça nisso? Não! Assim como alguém que cometeu diversos crimes e no final, no último momento da vida dele, ele creu em Jesus e ele se arrependeu, ele recebe o mesmo pagamento, que é a graça salvadora de Deus. Há injustiça nisso? Não. Por quê? Porque quem pagou o preço, quem pagou a dívida, é quem vai aplicar a graça. Porque eu sou beneficiado pela graça de Deus, então eu não posso olhar e dizer assim, o presbítero Jorge não merece tanto quanto eu. Ou, eu não mereço tanto quanto ele. Mas quem vai nos dar é o Senhor Jesus. Quem já nos deu é o Senhor Jesus. Então há justiça sim, porque Jesus pagou o mesmo preço. A morte dele. A vida dele foi entregue por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela alcança pecadores que de outra forma não poderiam ser alcançados, senão pela graça, senão pelo amor de Deus, senão pela salvação. E é por isso que o apóstolo diz, logo já não sou eu quem vive,
Porque se eu viver em mim mesmo, eu vou começar a mentir as pessoas. E pensar, fulano não merece. Ah, não. E aquele ali não tem jeito. Ah, aquele ali não. E aquele ali não tem conserto. Aquele ali não tem jeito. Aquele ali não. Aqui esse. E aí a gente vai começar a olhar. Agora, quando nós olhamos pelo olhar da graça de Deus, nós vamos dizer, se o Senhor agir com graça na vida dele, tem jeito. Tem jeito. Porque não sou eu a medida de medir o mundo. A medida de Deus medir é a graça em Jesus. E é através dele que nós devemos medir também. Por isso, nós devemos pregar o Evangelho. Por isso, nós devemos adorar ao Senhor. Por isso, nós devemos compartilhar a salvação com as pessoas. A graça de Deus. Porque assim como nós somos beneficiados pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus, outras pessoas também podem ser, e nós devemos nos alegrar sobremaneira nisso.